Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula. Na aula de hoje, iremos refletir sobre língua falada e língua escrita. Sim, existem muitas diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Vamos ver quais são essas diferenças? Então, primeiro vamos relembrar aqui o que é língua, né? Lá na aula de língua e linguagem, né, nós refletimos, conversamos sobre o que é língua, né? A língua é um código verbal composto por regras comuns aos falantes de uma mesma comunidade, né, de um mesmo país, tá? Então, exemplo, a língua portuguesa, né, a língua inglesa. Então, pegando aqui um exemplo, né, da nossa língua portuguesa, quando digo conjunto, né, de regras, estamos referindo aí à gramática, né? Então, vejam essa frase. Ana passou em vários concursos públicos. E quando eu digo concursos públicos, Ana passou vários. Você entende o que eu quis dizer aqui nessa segunda frase? Não, né? Pois é, essa segunda frase aqui, ela não está dentro do nosso conjunto de regras, não é? Ela não está dentro da nossa gramática. Então, por isso que não tem entendimento, né? Quando eu digo ou escrevo. Já a primeira frase ali, Ana passou em vários concursos públicos, você entende perfeitamente, não é? Porque ela está dentro do nosso conjunto de regras, não é mesmo? Eu tenho ali, né, o sujeito, o verbo, o complemento, estão todos organizados, né? Em uma ordem, né? Então, ele passa aí, né, a comunicação, o entendimento, né, de uma forma clara e concisa. Por isso que é importante ter essas regras, né, para nos comunicarmos. Bom, a língua possui duas modalidades, tá? A primeira é pela representação fônica, ou seja, é o som da nossa voz, né? É a língua falada. E a segunda modalidade é pela representação gráfica, tá? Ou seja, pela escrita, tá ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a língua falada, né? A língua falada, ela é espontânea, né? Ela é natural, né? Nós aprendemos a falar ouvindo, né, os nossos pais, ouvindo os familiares, né? Isso, ou seja, quando desde bebê, né, nós já vimos e ouvindo, né? Então, você não precisa ir para a escola para aprender a falar, né? É um processo natural. Na fala, os interlocutores, eles estão presentes, tá? Aí você pensa, não, mas, peraí, se for uma aula, né, através de vídeo, como essa nossa aqui, mas sim, estão presentes nesse sentido, né? O momento que você está assistindo o vídeo, né, o locutor, né, você está o vendo, né, você está vendo, você está ouvindo ali naquele momento. É acompanhado pelo tom da voz, algumas vezes por mímica e fisionomia, né? Então vejam que interessante essas características aí da língua falada, né? Porque você está vendo ali a expressão facial, né? O tom de voz, então você sabe se o interlocutor ele está sendo irônico, ele está sendo engraçado, ele está falando sério, né? Por causa dessas características que vêm aí acompanhado da fala. Né? E ela é um processo individual, né? Individual e espontâneo, né? Veja, ocorre ali dentro, né, do pensamento ali da pessoa, da elaboração, né, para falar. Tanto que muitas vezes em entrevistas, né, é comum antes de, eu digo assim, entrevistas ao vivo, né, na televisão, por exemplo. Então, antes de chegar ali e entrevistar a pessoa, costuma se passar antes, né, para a pessoa, o que vai ser perguntado, para ela já formular algumas respostas, ok? A língua falada, ela, né, possui dois níveis, né? O primeiro nível é o nível coloquial, popular, né, que torna a língua informal, né? Então, o que é isso, né, linguagem coloquial? São as falas do nosso dia a dia. É quando você conversa, fala, sem se preocupar com as regras gramaticais, né? Sem se preocupar com a concordância verbal, tá?
A linguagem, né, o segundo nível aí, a linguagem formal, a linguagem culta, ela é usada em situações formais, né, por exemplo, em entrevista de emprego. Aqui na linguagem formal já há uma preocupação com as regras gramaticais. Não posso sair falando de qualquer jeito, não. Né? Tenho que me preocupar aqui com a concordância dos verbos, né? Com a minha entonação de voz, com a pronúncia das palavras, né? Não posso falar de uma forma assim muito rápida que não dê para soar bem o som das palavras. E a língua escrita? Em comparação com a língua falada, ela é mais formal, né? Muitas coisas que são admitidas aí na língua falada não são muito admitidas na língua escrita, né? Como, por exemplo, na linguagem coloquial, né? Nessa língua falada que nós falamos no dia a dia, dentro de casa, com nossos familiares, com nossos amigos, se está no nível da fala, né, permite passar ali alguns errinhos gramaticais, enfim, mas se for para escrita, né, se você manda uma mensagem ali para um amigo seu, com algum erro de português, assim, né, meio grave, não tem como passar despercebido, né, vai ser notado. Então, por isso que ela é um pouco mais, né, formal ainda do que a língua falada. Ela é composta por um sistema mais disciplinado e rígido, né? Então, quando nós vamos escrever, mesmo sendo em uma situação informal, como um recadinho, né, de WhatsApp, há uma preocupação natural aí, né? Não, peraí, escrevi certo essa palavra? Não escrevi? Não tem uma vírgula aqui? Será que não tem? Né? Ela é mais artificial, né? Não é espontânea, assim como a fala, porque escrever já exige, né, do cérebro em outros processos, né? Ela é passada de geração em geração, ou seja, para aprender a escrever, necessita de que alguém te ensine a escrever. Não é um processo natural como a língua falada. Né? Você precisa ir para a escola, você precisa de recursos, de didáticas para aprender a escrever. E demora-se mais para adquirir, né? Em turminhas aí de educação infantil, né, de maternal, eles não sabem ainda o alfabeto, mas todos eles conversam, se comunicam, eles falam, né? A língua escrita, assim como a língua falada, ela possui também dois níveis, né? O informal e o formal, né? A linguagem coloquial informal, por exemplo, cartas pessoais, mensagens nas redes sociais, né? Também não tem aquela preocupação, né? Muito intensa com as regras gramaticais, com vírgula, com acentuação. Existe uma preocupação, claro, mas não algo muito rígido. Já na linguagem formal, na linguagem culta, há sim uma preocupação, né, bem rígida em relação ao uso das pontuações, ao uso dos acentos. Né? Então, alguns exemplos aqui de quando nós usamos a língua escrita formal em currículo, reportagem, as redações, né, em concursos, em Enem. E por falar, né, em linguagem formal e informal, existe alguma linguagem, né, que é certa ou errada? Ah, informal é errada, formal é certa. Não, não é bem assim, tá, gente? A linguagem nós temos que adaptar à situação, assim como nós fazemos com as nossas roupas, né? Você, por exemplo, não vai a um casamento de pijama, não é? O pijama é uma roupa informal que você usa numa situação informal, né? Lá na sua casa. Um casamento já exige um outro tipo de traje, né? Um traje mais formal. O mesmo, né, deve se ocorrer com a nossa linguagem, tanto na fala quanto na escrita, tá? Então, a formalidade da sua língua, né, da que você está utilizando, seja escrita ou oral, a formalidade ela vai depender do contexto e você tem que adaptar, né? Eu, como professora de língua portuguesa, né, claro, eu me preocupo muito com a forma como que eu estou falando, como que eu estou escrevendo, quando eu estou dando uma aula diante dos meus alunos. Mas dentro de uma conversa informal,
né, em uma festa com os meus amigos, eu converso de uma maneira super espontânea. E é claro, sai alguns erros, né, de concordância, enfim, é natural, porque eu estou numa situação informal. Eu não preciso me policiar tanto, né, quanto eu estou numa situação formal. É errado ficar usando gírias, abreviações? Se é numa situação informal, não é errado, né? Você está conversando pelo WhatsApp com seu namorado, com a sua amiga, você pode abreviar, né, palavras se você já tem esse costume, já sabe os significados, as gírias. Normalmente faz parte desse contexto da língua, não está errado. Agora, se na sua redação do concurso, né, você usar gírias, está errado? Sim, aí nesse contexto sim, porque na verdade nem é errado, né, é inapropriado para esse contexto, tá? Então, ter, né, essa noção de que temos que adaptar a forma, né, como nós falamos, como nós escrevemos em relação, né, à formalidade de acordo com a situação. Então, vamos fazer aqui um resuminho, né, básico aqui do que nós falamos nessa aula. Língua falada e língua escrita, né? As duas, né, existem aí a formalidade, né, informal e formal. Isso vai depender do contexto, da situação, né, do que vai ser permitido, do que não vai ser permitido. A língua falada, ela é um processo natural, né? O ser humano, ele aprende a falar ouvindo os outros seres humanos. Ele não precisa ir para a escola para aprender a falar. Ao contrário do que acontece com a escrita, né? A escrita é um processo mais complexo do que a língua falada, exige que alguém ensine, exige técnicas, ela demora mais para aprender, né? A língua escrita, ela tem um grau de formalidade maior do que a língua falada, né? Ela é mais complexa, ela é mais elaborada, ok? Bom, então, se tiver alguma dúvida, pode enviar, tá ok? Então, um abraço e até a próxima aula.